Estamos de volta com Impressões. Hoje o programa aborda a crise no Oriente Médio. Nós estamos recebendo o professor Elbo Lobo, que está nos ajudando a compreender melhor esse tema que é tão complexo. Professor, recentemente houve um ataque, que foi bastante comentado, muito divulgado, que foi o ataque do Estado Islâmico à capital da França, Paris, e gerou uma comoção internacional. Qual é a sua análise sobre essa ação estratégica e gostaria também da sua análise sobre a repercussão do fato, a reação dos países do Ocidente, especificamente da França, e como é que o noticiário tratou tudo isso? Na verdade, esta é mais uma de uma série de atentados terroristas, por grupos radicalizados islâmicos. Nós podemos nos lembrar do ataque terrorista nos Estados Unidos, daquele que houve na Espanha, também em Londres, mas este especificamente, ele se deu no contexto de um novo ator no cenário internacional, que é o Estado Islâmico. Antes era a Al-Qaeda, todo mundo identificava como sendo a origem dos ataques. Responsável, por exemplo, pelo 11 de setembro. Exatamente. Então, neste caso, uma vez identificado o perpetrador deste ataque, quer dizer, a França, ela, juntamente com outros países, eles conseguiram uma resolução no Conselho de Segurança que autorizaria o uso de todos os meios necessários para a contenção do Estado Islâmico. Nós sabemos que o Estado Islâmico é uma organização, ele não é um Estado, na verdade, ele é um ator não estatal, embora se declare um Estado, que controla porções do território da Síria e do Iraque. E na Síria nós temos uma guerra civil que não apenas é interna, mas também internacionalizada, porque várias potências regionais e extra-regionais estão se envolvendo neste conflito. Então, a França, obviamente, o governo francês, ele tem de prestar conta à sua população. Ela adotou não apenas medidas adicionais de segurança pública, para evitar um novo tipo de ataque, mas também a França, ela enviou uma força expedicionária contra o Estado Islâmico. Eles estão atuando especificamente na Síria. E aí nós temos a continuidade deste conflito. É muito difícil você, digamos assim, destruir completamente um ator não estatal, uma organização que se espalha por um território que os seus combatentes, eles não são como as Forças Armadas regulares de um país. Então, a expectativa é que este conflito ele vai perdurar ainda por alguns anos. Agora, o noticiário ele foi bastante abrangente, generoso em relação a exibir os danos materiais e principalmente humanos causados à população da França e do Ocidente, por tabela. Agora, a reação também na França, da França contra a Síria, contra províncias da Síria, essa me parece que ela não ganhou muito espaço no noticiário, ou o senhor discorda? Com certeza não, pelo menos não talvez o que merecesse. Por quê? Porque agora nós temos uma situação que pouca gente se apercebeu disso, uma situação muito perigosa na Síria. É a seguinte, numa mesma área territorial, nós temos forças militares de vários países atuando e não necessariamente em coordenação. Então nós temos o perigo que já se concretizou recentemente, de um avião militar da Rússia ter sido abatido por forças turcas. A Turca é um país membro da OTAN. Quer dizer, se a Rússia eventualmente vier retaliar militarmente contra a Turquia, então a Turquia vai invocar o Tratado de Washington e vai querer o envolvimento militar da OTAN, incluindo os Estados Unidos e a França, contra a Rússia. E aí o que nós teremos? Um conflito muito pior. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética, eles evitaram a todo custo atuar no mesmo teatro de operações, justamente
para evitar estes incidentes que poderiam escalonar, né, e se tornar numa guerra nuclear. O senhor acredita que há o risco desses conflitos, como o senhor desenhou agora, descambarem para algo pior como uma guerra? Com certeza há esse risco, porque nós temos vários países envolvidos no conflito da Síria, né? Então, para vocês terem uma ideia, ao lado do governo sírio, do presidente Assad, estão a Rússia, o Irã, mais o Hezbollah, que é um grupo que tem que atua no sul do Líbano e que também tem uma atuação no governo libanês. E milícias xiitas que estão vindo do Iraque. E aí, ao lado dos chamados rebeldes sírios, alguns também são classificados como moderados, outros mais radicais. Aí nós temos os Estados Unidos, a Turquia, os países do Golfo Pérsico, incluindo a Arábia Saudita. Enfim, todos eles estão enviando armas, dinheiro, treinamento, enfim, estão tornando aquele conflito num conflito de muito maior proporção do que ele originariamente seria. E é por isso que nós estamos tendo essa crise de refugiados na Europa. Nós vamos falar um pouco mais sobre os refugiados daqui a pouco, professor, porque eu gostaria de abordar um outro fato que foi comentado na esteira dos ataques à França e que alguns analistas disseram que os Estados Unidos e a França criaram um monstro, ou seja, que eles teriam no passado financiado o armamento do Estado Islâmico e o Estado Islâmico teria se voltado contra eles. Existe realmente isso ou é falácia? Na verdade, não é falácia. Foi vazado na internet tem um site chamado Wikileaks, né? É um documento do Serviço de Inteligência do Pentágono, que já previa em 2012 que a ajuda americana aos rebeldes sírios iria acabar levando à criação do Estado Islâmico. E se sabe, isso aí é bastante difundido, que os Estados Unidos eles estão despejando milhões de dólares, né, em armas, equipamentos militares para os grupos rebeldes. E dizem eles que são rebeldes moderados, mas na verdade já se encontrou muitas dessas armas nas mãos do Estado Islâmico e de um outro grupo associado ao Al-Qaeda que se chama Jabhat al-Nusra. E o interesse dos Estados Unidos seria enfraquecer o governo sírio? Eles querem mudança, na verdade eles querem mudança de regime, né? Como eles fizeram na Líbia e no Iraque e no Afeganistão. Mas nós sabemos o que aconteceu com esses países, né, depois da intervenção norte-americana e de outros países. Quer dizer, a Líbia hoje não é mais um país viável, não é mais o governo, ele não mais detém o controle do seu território, ele é dividido em diferentes feudos governados por milícias armadas, né? O Iraque, até hoje, procura se reerguer daqueles dois conflitos, né? O último em 2003. Né? O Afeganistão também, até os americanos, depois de mais de $1 trilhão, desistiram do Afeganistão. Né? E agora estão fazendo o mesmo com a Síria. Bom, nós vamos continuar falando sobre a Síria, sobre essa crise que criou um movimento muito grande de refugiados, daqui a pouco, depois do nosso intervalo.